Há um ponto no todo que tudo soa perfeito. Não buscamos a perfeição, mas buscamos o ponto que, no contexto, seja possível harmonizar e fazer brotar respeito, amor, admiração, enfim, que ocorra realmente a inclusão no seu amplo significado. O programa Universo da Inclusão se posiciona e quer espalhar esses significados da inclusão. Nasceu com esse objetivo, brotou na mente de uma psicóloga que não foi egoísta ao ponto de só mentalizá-lo. Ela, por sua vez, partilhou com uma sonhadora, sensível ao propósito, a ponto de enxergá-lo na imensidão desse universo. De um lado, Karina Carvalho, psicóloga, diretora em CEP, gestora ACTEG, 10 anos fazendo história com o movimento inclusivo. Do outro, Joana Dark, radialista há 14 anos, formada em letras pela UFG e direito pelo SESUC. Da junção à certeza. Parafraseando Raul Seixas, sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é realidade. O Universo da Inclusão está aqui para abordar temas que devem nortear as responsabilidades sociais de todos nós, tendo como mestre maior Deus, que une diferentes povos em diferentes épocas. Olá, gente! Nós estaremos aqui a partir de hoje com um programa voltado a discutir a inclusão, não só no mercado de trabalho, mas a inclusão de uma forma geral. Por isso o nome, Universo da Inclusão. A nossa primeira temática, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Durante esse programa, nós estaremos conversando com duas entrevistadas, uma com deficiência e outra que trabalha o dia a dia da pessoa com deficiência. Karina, tudo bem? Tudo bem, Joana Dark? Tudo bem, Wislene? Tudo bem, Núbia Rodrigues? É com muito prazer que nós damos início ao programa Universo da Inclusão para trabalhar essa temática, a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E hoje, no programa, estreia, estamos com a Wislene, ela que é pessoa com deficiência, e Núbia Rodrigues, que é diretora da empresa Inclusão e Recrutamento e Seleção, que tem uma experiência voltada para esse mercado aqui em Catalão. Então é com muito prazer e honra que a gente inicia esse programa para compartilhar esse momento tão triunfal e importante na sociedade civil. Núbia, para você, que já tem alguns anos que atua no mercado, o que é que representa a inclusão da pessoa com deficiência? Bom, Joana, olá a todos, né? Para falar um pouco de inclusão da pessoa com deficiência, a gente tem que voltar no tempo. O porquê de discutir inclusão hoje, né? Nós vivemos um momento de inclusão, a gente vê muito falar sobre isso, mas antes disso, a pessoa com deficiência viveu a fase da exclusão e da integração. Quais fases são essas? Da exclusão, era a exclusão total da pessoa com deficiência, onde ela não era vista como um ser produtivo. Ela era excluída tanto da vida do dia a dia, como as próprias famílias também excluíam essas pessoas. Depois de um certo tempo, passamos para a fase da integração. O que é essa fase da integração? É a fase onde a pessoa com deficiência passa a ser aceitada. Ela era aceitada, mas ela ainda não era incluída. Então ela deveria ir para a escola e aprender da forma dela. Ela teria que conseguir. Era a fase da meritocracia. O que é isso? Era mérito dela. Se ela conseguisse estudar e se dar bem na vida, tudo bem. Se não, o problema também era dela. Hoje nós vemos a fase da inclusão. O que é essa fase da inclusão? Onde a sociedade, tanto empresa como escolas, também deve estar adaptadas a esta pessoa com deficiência. Ou seja, nós temos intérpretes, né, para libras, nós temos o piso tátil para a pessoa cega, nós temos o mobiliário todo adaptado para as pessoas com deficiência física, o transporte deve ser adaptado. Então começou a se pensar que a sociedade deve ser adaptada para a pessoa com deficiência e não a pessoa com deficiência deve se adaptar ao meio ambiente. Bem que a gente sabe que existem muitas barreiras ainda, as barreiras arquitetônicas e as barreiras ambientais, que atrapalham a inclusão. Mas hoje a gente vive esse momento, são diversas leis que beneficiam a inclusão desta pessoa no dia a dia, tanto na escola como, né, nas igrejas. Então em todos os movimentos, em todos os ambientes, é voltado à inclusão da pessoa com deficiência. Wislene, vendo a Núbia falando aí a respeito do movimento da inclusão, como é que é para você? Me fala um pouquinho da sua deficiência. Como que surgiu, como é que você tem desenvolvido hoje a deficiência? Bem, eu sou vítima de talidomida, né? Quando nasci foi um susto para minha família, mas com o passar dos dias eu fui crescendo, ganhando vida
e correndo atrás, tentando buscar os meus direitos. Não é nada fácil uma pessoa com deficiência nesse nosso país, nosso Brasil. É muito difícil, mas cabe a nós tentar buscar essa inclusão. Núbia, observando as palavras da Wislene também, baseando naquilo que você falou também nesse contexto, teve uma evolução, tudo bem, a gente compreende que teve, mas atualmente nesse mundo tão competitivo, como é que está a inclusão nesse mundo atual? A inclusão ainda deixa muito a desejar. A gente fala que leis existem bastantes, mas infelizmente muitas delas não são aplicáveis. A gente vê que cobra muito também das empresas privadas, mas que os órgãos públicos, que são aqueles que deveriam dar o exemplo, e muitas vezes não estão preparados e não buscam melhorar também o atendimento para a pessoa com deficiência. Vamos exemplificar. Poderemos ter diversas empresas totalmente adaptadas arquitetonicamente aqui em Catalão, mas se nós não tivermos o transporte adaptado, não tivermos intérpretes nas sessões, por exemplo, da Câmara, nas sessões, nas escolas, a garantia dessa inclusão da pessoa com deficiência, essa inclusão não vai acontecer. Sabemos que aqui em Catalão existem diversas pessoas com deficiência que ainda vivem a fase da exclusão. Nós participamos nesse movimento de inclusão, conhecemos famílias onde eles escondem a pessoa com deficiência ainda. Então, ou seja, essa inclusão acontece muitas vezes no papel. Como a pessoa com deficiência deve se colocar no mundo competitivo? A gente sabe que hoje a concorrência é bem grande. Justamente, a concorrência é bem grande não só para a pessoa com deficiência, como para todos, né, da sociedade. Infelizmente, existem diversas leis que não são aplicáveis. São as leis que garantem a inserção dessa pessoa com deficiência tanto no mercado de trabalho como nos dias a dias. Mas então, assim, a pessoa tem que se qualificar, ela tem que buscar a sua inserção, não por mérito dela, porque a lei, ela simplesmente garantiu a sua inserção no mercado de trabalho, mas ela tem que garantir a sua permanência. Então, ela deve buscar qualificação profissional e ela deve também exigir um local de trabalho que seja de acordo com as suas limitações, porque nós sabemos que tem deficiências, pessoas com deficiência que hoje trabalham em locais que não são apropriados, não respeitando as suas limitações. Então, assim, a pessoa com deficiência tem que correr atrás. Tudo bem que nós temos hoje escolas que não estão preparadas, profissionais da área de saúde, profissionais de diversas áreas que não estão preparadas para lidar com a pessoa com deficiência. Mas a pessoa com deficiência é a primeira que tem que correr atrás também. É lógico que é muito importante que a família dê todo esse apoio, mas a pessoa com deficiência tem que correr atrás dos seus direitos, porque a gente sabe que existem diversas leis, mas infelizmente entre a execução dessa lei e o dia a dia, ela é bem diferente. Ou seja, ela vai buscar os seus direitos, mas não deve tê-lo como o fim de tudo. Ela sabe que ela tem que estar também se aperfeiçoando. Justamente. E além dos direitos, nós não podemos esquecer de que a pessoa com deficiência ela tem dever. Ela é um cidadão. Algumas leis são específicas para ela, justamente devido às limitações que ela tem no dia a dia, mas ela também tem os seus deveres. Então, ela não pode se acomodar entendendo e exigindo somente o que lhe é bem, do que as leis te beneficiam, mas também do que ela deve cumprir. Por exemplo, a pessoa com deficiência tem que votar, ela tem o direito, ela é um cidadão, ela tem que votar. Se ela não consegue entrar numa loja porque não tem rampa ou não é acessível, ela tem que cobrar que essa loja se adapte melhor. Da escola, se o seu filho não consegue aprender, a mãe tem que ir lá e cobrar o professor de apoio, cobrar o intérprete para a pessoa que é surda. Então, assim, é um movimento inclusivo que não é somente da pessoa com deficiência, parte dela, parte da necessidade dela, do que está dificultando o seu dia a dia. Mas é todo um conjunto de profissionais, família e pessoa com deficiência que vai conseguir fazer com que ela seja bem-sucedida. Nós temos exemplos de pessoas que não são bem-sucedidas, por quê? Porque desistiram da primeira dificuldade que acontece e desiste. E isso é o que não pode acontecer, porque o mundo realmente não foi feito para ela. Agora que a gente discute inclusão. Então agora a gente tem que começar a correr atrás junto, família, empresas, órgãos públicos e principalmente a pessoa com deficiência. Wislene, escutando a Núbia Rodrigues falando da experiência dela em relação à lei de cota, que ela colocou muito bem essa questão da legislação, como é que foi para você a entrada do processo seletivo? Como é que você desenvolveu, submeteu a esse processo seletivo como pessoa com deficiência? Não foi nada fácil, né? Atualmente eu trabalho numa empresa de grande porte de nossa cidade, já tem quase 14 anos, já passei por 3 empresas, mas todas elas a gente encontrou a dificuldade para poder entrar, né? Aquela coisa de eles nunca acreditarem na capacidade da pessoa com deficiência chegar a desenvolver o trabalho.
Então, todas elas foi muito difícil. Esta última, por exemplo, que eu trabalho ainda há 14 anos, né, como já disse, quando eu comecei lá, né, foi uns 6 meses eu desenvolvendo uma determinada tarefa. Eu era formada em administração, sabia da minha capacidade e tentei buscar algo melhor para mim lá dentro. E 6 meses depois eu já consegui uma promoção e passei a ser analista fiscal, né, função na qual eu exerço até hoje. Mas não é fácil. Nós também, pessoa com deficiência, não podemos ser acomodados. Temos que buscar, né, conhecimento para poder a gente conseguir essa inserção no mercado de trabalho. Eu já tinha administração e há um ano atrás terminei também o curso de Direito, né, procurando me especializar cada dia mais para poder conseguir o meu cantinho ali de trabalho. Ótimo, Islene. Quando você fala em relação à importância da inclusão, né, no ambiente de trabalho, a dificuldade que existiu, isso é um fato, né, que existe a dificuldade sim, por parte da pessoa com deficiência em entrar no mercado de trabalho. E quando se fala em relação aos gestores, as pessoas que contratam a pessoa com deficiência, como é que é para você? Você acha que existe de fato uma posição de vítimas de algumas pessoas com deficiência em relação ao trabalho? Com certeza. Hoje as empresas nos contratam não por dó, por piedade, achando que vai fazer uma caridade a nós, pessoa com deficiência. Elas contratam porque são obrigadas a cumprir a lei de cotas. Então, como eu já disse, nós temos que estar sempre buscando conhecer um pouco melhor para poder esse gestor, né, conhecer a nossa capacidade para poder a gente trabalhar de igual para igual como uma pessoa normal. Sim, e quando se retrata em relação à posição de vítima da pessoa com deficiência, você também tem colegas que têm outro tipo de deficiência, você já escutou, já viu algum compartilhar em relação da pessoa se acomodar numa zona de conforto, se fazer uma posição de vítima em relação ao trabalho? Sem dúvida, existe muito isso. Na empresa mesmo que trabalho, a gente observa, lá são várias pessoas com deficiência. Às vezes chegam pessoas que chegam a pedir demissão, né, porque não consegue desempenhar ali a sua atividade, porque se sente recuada, né, diante, às vezes, até de próprios colegas, que existe ali a discriminação. Ótimo. E quando a Núbia Rodrigues fala a respeito da lei de cota, e ela coloca muito bem essa questão também do cumprimento e não cumprimento, é algo também que você percebe que as empresas existe um grau de dificuldade de querer contratar só para lei de cota. Ou você conhece alguma empresa ou já até mesmo passou no processo seletivo sem ser lei de cota. Não tem que cumprir a cota, mas abriu um processo seletivo. Você tem essa realidade hoje? Você já vivenciou algum processo seletivo independente de lei de cota ou conhece alguém? Olha, acredito que, embora a gente tenha bastante conhecimento, eu acho difícil. As empresas, infelizmente, têm essa visão. Só admitem porque são obrigadas pela lei de cota. E não por reconhecer que a pessoa com deficiência é capaz como uma pessoa normal. Sim, aí quando a Islene coloca que as empresas admitem pela legislação, a empresa está fazendo um processo de inserção e não inclusão, porque a inclusão é um movimento conjunto, é onde todos abraçam a causa da pessoa com deficiência. Com esse relato da Islene, a gente vê que não é nada fácil, né? Agora, e para a pessoa com deficiência, infelizmente, deve ser ainda mais complicado essa competitividade. O que você orienta, o que é importante para haver maior inclusão dessa pessoa? Bom, o cumprimento da lei, por si só, já garante a inclusão da pessoa com deficiência. Por quê? Tudo bem que é por força da lei que as empresas têm que contratar, mas elas já estão lá dentro, vamos melhorar a qualidade deste atendimento? Então, assim, cumprir a lei simplesmente por cumprir é realmente o que a doutora Karina falou, é uma inserção e não uma inclusão. Então, quando a pessoa com deficiência entra no mercado de trabalho, assim que ela está participando do processo seletivo, a empresa já tem que saber o local que ela vai estar trabalhando, quais os gestores que vão estar com essa pessoa, porque eu digo muito para as empresas que a gente tem contato, é colocar a pessoa no lugar certo e da forma certa, e a pessoa certa. Porque se a pessoa que tem deficiência de membros inferiores for trabalhar numa posição, andando, caminhando o tempo todo,
com certeza essa pessoa vai agravar a sua deficiência, isso vai dificultar, inclusive, com problemas de saúde. Então, assim, a gente comenta muito uma frase de Henry Ford, é que ele fala que se devêssemos contratar uma pessoa simples, a pessoa que necessitasse andar, ele não o contrataria, porque a função da empresa não é fazer caridade cristã. Mas a empresa pode assumir tranquilamente um cego para a função qual os olhos não são necessários. Então, se a pessoa não vai, por exemplo, então vamos colocar uma pessoa com deficiência auditiva porque tem muito barulho? Não, às vezes agrava muito mais a deficiência dessa pessoa. Então, as empresas, os gestores têm que entender o que é a deficiência, o que é a pessoa com deficiência. Nós temos hoje em Catalão pessoas com deficiência que produzem muito mais do que pessoas que não têm deficiência. Por quê? Porque foram alocadas no local certo, e está lidando, EPIs, todos os EPIs de acordo com a sua deficiência, o local de trabalho foi adaptado para ela e isso é o que a gente precisa em Catalão. Infelizmente, hoje, a maioria das empresas de Catalão não fazem esse trabalho. Fazem simplesmente o trabalho de contratação. É lei? Tem que cumprir? Tem. Não vai deduzir nada no imposto de renda da pessoa? Não vai. Mas é lei. Da mesma forma que é lei de contratar menores aprendizes, de pagar o seu imposto de renda, é lei contratar a pessoa com deficiência. E é por força da lei que hoje temos inclusão. Porque a partir do momento que ele é um consumidor, trabalha, tem seu salário, ele passa a ir para uma faculdade, ele começa a comprar, vai nas lojas, começa um curso de, por exemplo, inglês. Então, assim, isso dá dignidade. O que dignifica o homem, que a gente fala muito? O trabalho. Então, a melhor forma de incluir a pessoa com deficiência é inseri-la no mercado de trabalho. Não tem escolaridade? Temos muito problema de escolaridade. Mas a cota é justamente para empresas com acima de 100 funcionários, porque são grandes empresas que têm condições de investir em qualificação, investir na adaptação do mobiliário, investir nas qualificações do profissional e no próprio processo seletivo da pessoa com deficiência. Essa questão que você coloca de saber o local, o lugar, onde colocar o profissional, análise ocupacional, é nessa linha de raciocínio? É nessa linha de raciocínio. Por quê? Porque nós temos que conhecer a deficiência e conhecer o posto de trabalho onde ele vai executar a sua função. E assim a gente encerra esse primeiro bloco do Universo da Inclusão. Já voltamos.